Perdas necessárias. Judith Viorst, Editora Melhoramentos, 4ª edição. Capítulo 2. A conexão final. Abre aspas. Pois ele do mel das frutas se nutriu e tomou o leite do paraíso. Fecha aspas. Samuel Taylor Coleridge. Todas as nossas experiências de perdas relacionam-se com a perda original, a da conexão mãe-filho, pois antes de começarmos a encontrar as separações inevitáveis da vida cotidiana, vivemos num estado de identificação completa com nossa mãe. Esse estado ideal, esse estado sem fronteiras, esse sou você, você é eu, esta fusão harmoniosa, interpenetrante, esse estou no leite, o leite está em mim. Esse isolamento à prova de frio, de solidão e das intimidades da imortalidade. Uma condição conhecida por amantes, santos, psicóticos, viciados em drogas e bebês. É o que chamamos de bem-aventurança. Nossa conexão original de bem-aventurança é a ligação umbilical, a identificação biológica no útero. Fora do útero, experimentamos a ilusão gratificante de que compartilhamos com nossa mãe uma fronteira comum. Nosso desejo eterno de união, dizem alguns psicanalistas, dá origem ao nosso desejo de volta, se não ao útero, pelo menos ao seu estado de união ilusória, chamada simbiose, um estado, abre aspas, pelo qual, bem no fundo do inconsciente original e primitivo, todo ser humano anseia. Fecha aspas. Não temos lembranças conscientes da nossa vida no útero, nem de como o deixamos. Mas um dia foi nosso, e tivemos de abandoná-lo. E embora o jogo cruel de desistir do que amamos para crescer seja repetido a cada novo estágio de desenvolvimento, esta é a nossa primeira e talvez a mais difícil renúncia. A perda, o abandono, a desistência do paraíso. E embora não nos lembremos, também jamais esquecemos. Reconhecemos um paraíso, e um paraíso perdido. Reconhecemos um tempo de harmonia, de integração total, de segurança inviolável, amor incondicional, e um tempo em que essa integração foi irrevogavelmente rompida. Reconhecemo-lo na religião e no mito e nos contos de fadas, nas nossas fantasias conscientes e inconscientes. Nós o reconhecemos como realidade e como sonho. E enquanto protegemos ferozmente as barreiras do eu que demarcam claramente a divisão entre você e eu, desejamos também recapturar o paraíso perdido daquela conexão perfeita. Nossa busca dessa conexão, da restauração da integração total, pode ser um ato da doença ou de saúde. Pode ser uma fuga temível do mundo ou um esforço para expandi-lo. Pode ser deliberada ou inconsciente. Por meio do sexo, por meio da religião, da natureza, da arte, por meio das drogas, da meditação,
Até com o exercício físico, tentamos obscurecer as fronteiras que nos separam. Tentamos escapar da prisão da separação. Às vezes conseguimos. Às vezes, em momentos fugazes, momentos de êxtase sexual, por exemplo, voltamos àquela integração, embora só algum tempo depois. Depois do amor, como diz o belo poema de Maxine Cumming, só depois é que podemos compreender onde estivemos. Abre aspas. Depois, o compromisso. Os corpos retomam suas fronteiras. Essas pernas, por exemplo, minhas. Seus braços o trazem de volta. Nossos dedos, nossos lábios admitem sua propriedade. Nada mudou, exceto o momento em que o lobo ávido que fica fora do eu, deita-se suavemente e dorme. Fecha aspas. Argumenta-se que essa experiência, a completa união física que o ato sexual pode nos proporcionar, leva-nos de volta à integração total da nossa infância. Na verdade, o analista Robert Bach define o orgasmo como o compromisso perfeito entre o amor e a morte, o meio pelo qual reparamos a separação entre mãe e filho, através da extinção momentânea do próprio eu. É verdade que bem poucos vão para a cama com a esperança de encontrar a mamãe entre os lençóis, mas a perda sexual da nossa separação, capaz de assustar tanto algumas pessoas a ponto de impedi-las de chegar ao orgasmo, nos dá prazer, em parte porque inconscientemente estamos repetindo aquela primeira conexão. Sem dúvida, Lady Chatterley nos deixou para sempre a visão da bem-aventurança autodissolvente do orgasmo, como ondas que rolam uma depois da outra para longe de nós mesmos, até ser tocado o centro de todo o seu plasma, até ela se sentir tocada e até partir. Outra mulher, descrevendo experiência semelhante da perda do próprio eu, diz: quando me satisfaço, tenho a impressão de ter voltado para casa. Mas o orgasmo não é o único meio da extinção do eu, de pôr para dormir o lobo ávido. Existem estradas diferentes e variadas que nos levam para além das fronteiras pessoais. Eu, por exemplo, frequentemente fico sentada, ou levitando, na cadeira do dentista, à deriva, num atordoamento feliz de gás anestésico, sentindo, como disse outro usuário desse gás, como se os opostos deste mundo, cuja natureza contraditória e conflitante cria todas as nossas dificuldades e problemas, estivessem derretidos numa coisa só. O homem citado acima é o filósofo psicólogo William James. Mas muitas pessoas respeitáveis e não tão respeitáveis já testemunharam o poder das drogas para levá-las a essa condição de unidade derretida. Para outros, a união harmoniosa pode ser alcançada por meio do mundo natural, por meio da demolição do muro
que separa o homem da natureza, permitindo que algumas pessoas, de vez em quando, voltem da solidão do individualismo para a conscientização da unidade com tudo o que existe. Existem os que jamais sentiram essa união com a terra, o céu e o mar, e aqueles que, como o Woody Allen, sempre afirmam: eu e a natureza somos dois. Mas alguns homens e algumas mulheres encontram consolo e alegria não só em ver, mas também em ser a natureza, em ser temporariamente uma parte da vasta harmonia que envolve o mundo. A arte pode também, às vezes, apagar a linha que separa o observador da obra observada, naquilo que Anne Dillard chama de momentos puros. Momentos espantosos, diz ela, que levarei comigo ao meu túmulo. Momentos em que fiquei plantada, boquiaberta, renascida, na frente de um determinado quadro, naquele rio, mergulhada até o pescoço, ofegante, perdida, retrocedendo para a profundeza da aquarela, encantada, abismada. E tive de ser literalmente trazida para a tona. Há certas experiências religiosas que podem criar também um estado de integração total. Na verdade, a revelação religiosa pode penetrar a alma tão inexoravelmente que, nas palavras de Santa Teresa, abre aspas, quando ela, a alma, volta a si, é completamente impossível duvidar que esteve em Deus e que Deus esteve nela. Fecha aspas. A união mística é possível por meio de várias experiências transcendentais. A união mística põe um fim ao eu. E seja essa união entre o homem e a mulher, entre o homem e o cosmos, entre o homem e uma criação artística do homem e de Deus, ela repete e restaura, por momentos breves e perfeitos, a sensação oceânica da conexão mãe e filho, onde o eu e o nós, o tu, não podem ser encontrados, pois no um não pode haver distinção. Contudo, precisamos fazer algumas distinções entre o psicótico e o santo, entre o fanático lunático e o verdadeiro religioso. Podemos questionar a legitimidade da união cósmica inspirada nas drogas e na bebida, e duvidar da veracidade dos ocultistas de manto e sandália que exclamam: extasiado, eu me fundi com a massa e saboreei o prazer glorioso que acompanha a perda do ego. Em outras palavras, podemos dizer que a união absoluta é boa quando não é demente, desesperada ou permanente. É ótimo desaparecer temporariamente dentro de um quadro. Não é bom desaparecer para sempre dentro de um culto. Provavelmente, aceitamos com maior facilidade as experiências divinas de Santa Teresa do que a dopada união com Deus de um viciado em drogas. E vamos diferenciar a vida sexual de um adulto mais ou menos saudável do sexo, que é apenas simbiose, do sexo, que nada mais é do que uma fuga assustada da separação. Pois os analistas nos dizem agora
que o orgasmo vaginal, antes considerado como um marco definitivo da maturidade sexual feminina, pode ser experimentado com enlevo por mulheres gravemente perturbadas, que se integram à fantasia não com um homem, mas com a mãe. Os homens também procuram as mães no sexo. Um paciente relata que sempre que começa a pensar loucamente, pode aliviar essa loucura pagando uma prostituta para se deitar nua com ele e abraçá-lo até sentir que está se fundindo no corpo dela. Evidentemente, essa fusão pode ser às vezes apenas simbiose, a volta desesperada à infância, insegura e dependente. Na verdade, ficar preso, fixar-se na fase simbiótica ou voltar, regredir a essa fase por meios que dominam nossa vida é indicação de perturbação emocional. A doença mental grave chamada psicose simbiótica da infância e grande parte da esquizofrenia do adulto também são consideradas como fracassos na tentativa de manter as fronteiras que separam o indivíduo dos outros. O resultado é que eu não sou eu, você não é você e você também não é eu. Eu sou ao mesmo tempo eu e você, você é ao mesmo tempo você e eu. Não sei se você é eu ou eu sou você. Na fase mais insana, essa fusão de você e eu pode ser frenética, assustada e furiosa, mais colorida de ódio que de amor. O sentimento é: não posso viver com ou sem ela. O sentimento é: ela está me sufocando, mas sua presença me faz real, permite-me sobreviver. Na fase mais insana, com a intimidade intolerável e a existência em separado parecendo impossível, a união completa pode não ser uma bênção, mas uma necessidade furiosa. Estamos falando de doença séria, de psicose. Mas problemas com a simbiose podem também produzir dificuldades emocionais menos extremas. Vejamos o caso da senhora C, atraente e infantil aos 30 anos, que dormiu com a mãe até os 20 anos, quando encontrou um homem tolerante, feminino, com quem se casou. A senhora C mora no apartamento acima do da mãe, a qual faz todo o serviço doméstico da filha e, de um modo geral, governa a vida dela. A senhora C não pode pensar em se mudar para um lugar mais conveniente sem sentir-se fisicamente mal. A senhora C tem uma neurose simbiótica, pois, ao contrário das crianças com psicose simbiótica, seu desenvolvimento é normal nas partes importantes. Contudo, em outros setores, ela se comporta e inconscientemente vê a si mesma como uma metade de um par simbiótico. Inconscientemente, também teme que, se esse par for separado, nem ela nem a mãe sobreviverão. Desde o começo de sua vida, a senhora C compartilhou com a mãe um relacionamento simbiótico de ansiedade e dependência. Não é de admirar, observamos sabiamente, que não possa se libertar. Porém, até a mais saudável união mãe-filho pode impedir a separação subsequente, como observa o analista Harold Searles. Abre aspas. Provavelmente,
a principal razão da nossa resistência para desenvolver uma identidade individual é o fato de sentirmos que esse desenvolvimento se interpõe cada vez mais entre nós e a mãe, com quem compartilhamos uma união total. Devemos contar entre as perdas necessárias a desistência dessa união total. Jamais desistiremos enquanto desejarmos recuperá-la. Sim, temos desejos de união absoluta, mas para alguns homens e mulheres, não especialmente insanos, esses desejos podem dominar secretamente as suas vidas, penetrando em todos os relacionamentos importantes e influenciando todas as suas decisões. Uma mulher, tentando escolher entre duas atraentes propostas de casamento, fez a escolha certa noite durante um jantar, quando seu acompanhante deu a ela, como sua mãe, uma colherada de comida na boca. A promessa tentadora e tácita de gratificações infantis imediatamente pôs um fim à sua indecisão. Casou-se com ele. O analista Sidney Smith diz que para essas pessoas, em contraste com o resto de nós, o desejo universal pela união completa não foi eliminado de modo benigno. Ele se estabelece como uma fantasia dourada, central, tenaz, modeladora da vida, a qual, durante o tratamento psicanalítico, só pode ser revelada lenta e relutantemente. Diz um dos pacientes do Dr. Smith, abre aspas, sempre senti que em algum lugar distante existe uma pessoa que fará tudo por mim, alguém que vai satisfazer todas as minhas necessidades de modo mágico e, como num conto de fadas, providenciar para que eu tenha tudo o que desejo, sem nenhum esforço da minha parte. Durante toda a minha vida, essa ideia esteve comigo, bem no fundo da minha mente. Não sei se serei capaz de viver sem ela. Fecha aspas. Viver com fantasias douradas de uma infância sem fim pode ser uma recusa neurótica ao crescimento. Mas o desejo momentâneo de união completa, o desejo de uma vez ou outra anular as diferenças entre o outro e nosso eu, a vontade de recapturar o estado mental que se parece com a união da infância com nossa mãe, não é por si mesmo anormal ou indesejável, pois experiências de união completa podem servir como alívio para a solidão da separação. E experiências de união completa podem nos ajudar a transcender nossos antigos limites, podem nos ajudar a crescer. Os analistas chamam de regressão a serviço do ego, a volta construtiva a um estágio anterior de desenvolvimento. Isso significa que, dando um passo atrás, às vezes podemos ajudar o avanço do nosso desenvolvimento. Diz o psicanalista Gilbert Rose, abre aspas, imergir para emergir pode ser parte do processo fundamental do crescimento psicológico. Fecha aspas. No livro interessante intitulado A Procura da Unidade, 3 psicólogos fazem afirmações espantosas sobre os benefícios em potencial das experiências de união. Apresentam uma hipótese, baseada em experiências de laboratório, segundo a qual a indução das fantasias do tipo simbiótico, fantasias de união total, podem ajudar os esquizofrênicos a pensar e agir mais normalmente e, com a ajuda de técnicas de modificação do comportamento, pode melhorar o desempenho de estudantes na escola, aliviar os temores dos fóbicos,
ajudar fumantes a deixar o cigarro, alcoólatras a deixar a bebida, e os que precisam fazer dieta a passar sem a comida. Esses resultados, na realidade, foram produzidos, dizem os autores, em experiências controladas, nas quais os indivíduos ficaram expostos a uma mensagem subliminar, mensagem apresentada com tanta rapidez que o observador não tem consciência de tê-la visto, que dizia: mamãe e eu somos um só. O que estavam fazendo os pesquisadores? E por que exatamente pensam que funcionou? Já vimos que os desejos da união total persistem na vida adulta e que, como a senhora C e a senhora que recebeu comida na boca claramente demonstram, podem geralmente motivar com intensidade o comportamento. Sendo assim, os autores argumentam que, se o desejo não satisfeito da união total pode produzir comportamento psicótico e outras perturbações, talvez a satisfação fantasiosa desse desejo de ser alimentado, protegido, aperfeiçoado, ter segurança, pode produzir uma vasta gama de efeitos benéficos. A solução, neste caso, seria procurar a satisfação na fantasia. Como? Como sonho que esquecemos ao acordar, mas que nos deixa com uma boa ou má sensação durante o dia todo. As fantasias nos afetam fora da nossa percepção consciente. E a fantasia da união total pode ser ativada, dizem os autores, pela mensagem subliminar de mamãe e eu somos um só. Os autores demonstram a seguir que, com algumas exceções importantes, a mensagem produz sentimentos agradáveis e uma mudança positiva, o que, mesmo que essa sensação e essa mudança não perdurem, pode provar o valor psíquico das fantasias de união total. Um exemplo. 2 grupos de mulheres obesas iniciaram uma dieta, seguindo um programa de emagrecimento. Os 2 grupos perderam peso, mas as mulheres do grupo exposto à mensagem subliminar de união total perderam mais que as do outro. Outro exemplo. Adolescentes perturbados, em tratamento num centro residencial, submeteram-se a testes de leitura. Os resultados foram comparados aos obtidos no ano anterior. Todo o grupo apresentou melhora, mas os resultados dos que foram expostos à mensagem de união total foram 4 vezes melhores que os do outro grupo. Ainda outro exemplo. 1 mês depois do término de um programa para ajudar a deixar de fumar, verificaram quantos ainda não estavam fumando. O resultado foi 67% dos que haviam sido expostos à mensagem de mamãe e eu somos um só, e 12,5% dos que não foram expostos à mensagem. Não acho que devemos concluir que a mensagem subliminar de mamãe e eu somos um só será a terapia do futuro. Nem, como vimos, tem como objetivo dar um pouco de união total à nossa vida. Na cama, na igreja, nos museus de arte, em momentos de inesperada queda das barreiras, gratificamos nosso desejo permanente de união total. Essa gratificação passageira, essas fusões, são experiências valiosas que aprofundam e não ameaçam nosso senso do eu. Escreve Harold C. Arles, abre aspas. Ninguém pode ser tão completamente individualizado, tão completamente amadurecido,
a ponto de perder a capacidade para o relacionamento simbiótico. Fecha aspas. Porém, às vezes temos a impressão de tê-la perdido. Às vezes o lobo ávido que fica fora do eu, recusa-se a baixar a guarda, recusa-se a dormir. Às vezes sentimos-nos apavorados demais para permitir que ele durma. Sem dúvida, uma união que implique o aniquilamento do eu pode gerar ansiedade de aniquilamento. Dar a nós mesmos, entregar-nos por amor ou qualquer outra forma de paixão pode nos parecer uma perda e não uma vantagem. Como podemos ser tão passivos, tão possuídos, tão sem controle, tão... Não vamos enlouquecer? E como poderemos nos encontrar novamente? Consumido por essas ansiedades, o indivíduo pode erguer barricadas, não fronteiras, isolando-se de qualquer ameaça à sua inflexível autonomia, isolando-se de qualquer experiência de entrega emocional. Contudo, o desejo de recuperar a bem-aventurança da união total, mãe e filho, aquela perfeita conexão, jamais é abandonado. Nós todos vivemos num nível subconsciente, como se nos tivéssemos tornado incompletos. Embora a ruptura da unidade primária seja uma perda necessária, permanece como um ferimento incurável que aflige o destino de toda a raça humana. E falando conosco através dos sonhos que sonhamos, das histórias que criamos, a imagem da reunião persiste e persiste e persiste e limita a nossa vida. A força que está por trás do movimento do tempo é um lamento que não pode ser consolado. Por isso, o primeiro evento é tido como uma expulsão e o último, a esperança da reconciliação e da volta. Assim, a lembrança nos impulsiona. Assim, a profecia é apenas uma lembrança brilhante. Haverá um jardim onde nós todos, como uma só criança, dormiremos na nossa mãe, Eva. Capítulo 3. De pé sem ajuda. Abre aspas. Esta planta gostaria de crescer e ao mesmo tempo ser embrião, aumentar e contudo escapar do destino de tomar forma. Fecha aspas. Richard Wilbur. A união completa é uma bênção. A separação é perigosa. Contudo, esforçamo-nos para nos afastar, pois a necessidade de ser uma pessoa diferente tem a mesma urgência que o desejo de se fundir para sempre. E desde que nós, não nossa mãe,
demos início à separação, desde que nossa mãe continue ali, confiável, é possível arriscar e até ter prazer em ficar de pé sozinho, engatinhar do colo do paraíso e explorar, ficar ereto nos 2 pés e caminhar até a porta, sair para a escola, para o trabalho, para o casamento, ter coragem de atravessar a rua e todos os continentes da terra sem nossa mãe. O poeta Richard Wilbur fala do nosso conflito de união-separação no seu pequeno poema sobre a planta, sobre os humanos, sobre o desenvolvimento. E mesmo reconhecendo claramente a urgência de permanecer primariamente ligado a algo na raiz, escreve ele, mais urgente do que este impulso, nos impele para a frente. É a luta para ser um eu separado. Mas a separação é, em última análise, uma questão da percepção, não de geografia. Apoia-se no conhecimento de que eu sou distinto de você. Reconhece as fronteiras que restringem e contêm e nos limitam. Está ligado a um ponto central do eu, que não pode ser alterado nem levado embora, como uma peça de roupa. Tornar-se um eu separado não é uma revelação súbita, mas um desenrolar no tempo. Evolui lentamente, durante certo tempo. E durante nossos 3 primeiros anos, em estágios previsíveis de separação e individualização, aventuramo-nos numa jornada mais decisiva do que qualquer outra que jamais faremos. A jornada da união completa para a separação. Todas as partidas subsequentes do conhecido para o desconhecido podem trazer ecos daquela jornada inicial. Sozinhos num quarto estranho de hotel, longe de todos os que amamos, podemos de repente nos sentir ameaçados e incompletos. E cada vez que passamos do seguro para o arriscado, expandindo as fronteiras da nossa experiência, repetiremos, no ato de desfazer uma conexão, algumas das alegrias e terrores daquela perda inicial. Quando descobrimos a liberdade embriagadora e a solidão cheia de pânico da separação humana. Quando embarcamos naquilo que a psicanalista Margaret Mahler chama de parto psicológico. Nosso nascimento psicológico começa mais ou menos aos 5 meses de idade, quando a criança entra no estágio chamado diferenciação. Uma época em que demonstra um estado de atenção recém-nascida. Uma época em que se afasta o corpo do corpo da mãe, começando a perceber que ela, e na verdade o mundo todo, existem fora de suas fronteiras, para serem vistos, tocados, para dar prazer. Segundo estágio, aos 9 meses, mais ou menos, é uma época de prática audaciosa, quando a criança começa a engatinhar fisicamente para longe da mãe, continuando, entretanto, a voltar para ela como para uma base generosa da qual obtém reabastecimento emocional. Lá fora, no mundo, tudo é assustador, mas precisamos praticar o talento recém-descoberto da locomoção
Além disso, lá estão todas aquelas maravilhas para explorar. E desde que a mãe continue ali, como um corpo para ser tocado, como um colo para descansar a cabeça cansada, como um sorriso encorajador de aqui estou e você está bem. A criança exuberantemente continua a expandir seu universo físico e seu eu. A prática leva à perfeição. Engatinhar leva a andar. E nesse ponto tão importante do estágio de aprendizado, a locomoção de pé permite tais vistas, tais possibilidades, tais triunfos, que a criança pode se embriagar com a sensação de onipotência e grandeza. Transforma-se numa entusiasta narcisista e megalomaníaca, imperial, o dono de tudo que pode ver. A visão do alto das duas pernas que se movem a seduziu. E ela está apaixonada pelo mundo. Ele e a criança são maravilhosos. Em algum lugar de todos nós, vive ainda aquele piloto, aquele explorador da África, aquele navegador de mares nunca antes navegados. Em algum lugar dentro de nós, vive aquele destemido aventureiro. Em algum lugar dentro de nós, se nos for permitido executar as explorações do estágio de aprendizado, vive um ser exultante, que no passado foi capaz de encontrar maravilhas por toda parte. Hoje está disciplinado e controlado, mas, se tiver sorte, uma vez ou outra entrará em contato com aquela autoembriaguez, com aquela sensação de maravilha. Quando Whitman rugir, abre aspas, canto a mim mesmo e a mim mesmo celebro. Divino sou por dentro e por fora. Fecha aspas. Ouvimos o brado bárbaro da criança que começa a aprender. O aprendizado é perigoso, mas a criança sente-se ávida demais para notar. Machuca-se e sangra, e chora e volta para mais. E enquanto anda, corre, sobe, salta, cai e fica de pé outra vez, sente-se tão à vontade neste mundo, tão alegremente confiante, tão indiferente ao perigo, que parece até ter esquecido da mãe. Mas, na verdade, a presença dela sempre acessível em algum lugar, como fundo de paisagem, é que permite essa liberação entusiasta. E embora haja então uma distância entre a criança e a mãe, ela é considerada possessão sua, tal como um apêndice. Entretanto, mais ou menos aos 18 meses de idade, a criança já é capaz de entender as implicações da separação. É quando percebe o que é realmente uma criança de 1 ano e meio, pequena, vulnerável e desamparada. É quando se defronta com o preço que deve pagar para viver por conta própria. Imaginemos o seguinte: ali estamos, equilibrando-nos descuidados numa corda bamba, e talvez, para maior efeito, realizando 1 ou 2 truques ousados, quando de repente olhamos para baixo e descobrimos: oh meu Deus, veja aquilo!
estamos nos equilibrando sem a rede de proteção. Desaparece o senso de perfeição e de poder, criado pela ilusão de ser o rei do mundo, a estrela do espetáculo. Desaparece o senso de segurança, derivado da ilusão de que a criança sempre tem como mãe uma rede de proteção. Assim, o terceiro estágio do processo da separação-individuação resume-se no confronto e na solução de um grande problema. Como poderá a criança arrojada, depois de conhecer o prazer de ficar de pé e andar sozinha, afastar-se da autonomia? Porém, como pode a criança, conhecendo os riscos da autonomia, ficar sozinha? Esse estágio, chamado de reaproximação, é a primeira tentativa para reconciliar a separação com a proximidade e a segurança. Se eu for embora, morrerei? E será que ela me deixará voltar para casa? Em vários momentos de nossa vida enfrentamos novamente esse dilema da reaproximação. Em várias ocasiões perguntaremos: devo ir ou devo ficar? Em várias ocasiões definitivas, com nossos pais, nossos amigos, nossos parceiros do amor, nossos parceiros no casamento, lutaremos com questões de intimidade e autonomia. Até onde posso ir e continuar em contato? O que posso desejar e o que desejo para mim mesmo? Exatamente quanto de mim está preparado para desistir por amor ou simplesmente por proteção? Em vários momentos da nossa vida, podemos insistir: vou fazer sozinho, vou viver sozinho, vou resolver sozinho, tomarei minhas decisões sozinho. E tendo tomado essa decisão, é provável que nos sintamos mortos de medo de viver por nossa conta. Podemos também repetir uma versão adulta da reaproximação, pois nas primeiras semanas da reaproximação, voltamos para nossa mãe. Exigimos sua atenção, procuramos conquistá-la, a infernizamos, a encantamos. Estamos tentando possuí-la novamente para eliminar a ansiedade da separação. Pensamos: não deixe de me amar. Talvez ela não consiga ter sucesso lá fora, sozinha. O que sentimos é: ajude-me. Por outro lado, não queremos ajuda. Ou melhor, queremos e não queremos. E assim, assediados pelas contradições, ficamos firmes e saímos. Continuamos e fugimos. Insistimos na condição de Todo-Poderoso e da nossa raiva. Raiva em meio ao desamparo, e a ansiedade de separação torna-se mais intensa. Desejando ardentemente aquela doce união anterior, mas temendo a absorção. Desejamos ser de nossa mãe e, ao mesmo tempo, donos de nós mesmos. Tempestuosamente passamos de um estado de espírito para outro, avançando e recuando. O modelo que é a quintessência da dupla intenção. Mais ou menos no fim do 2º ano de vida, cada criança, a seu modo, precisa
começar a resolver a crise de reaproximação, restabelecer uma distância perfeita e confortável entre ela e a mãe, encontrar uma distância, não muito próxima, não muito remota, onde seja possível manter-se psicologicamente isolada. Em cada estágio da separação e individuação, florescemos ou falhamos, crescemos ou encalhamos, ou ainda recuamos. Em cada estágio, há tarefas que devem ser realizadas, e embora cada ato da nossa vida seja determinado por várias forças indiferentes, multideterminado, vivemos hoje, em parte, com o que aprendemos nessa fase. Consideremos a desconfiada Alice, que mantém a uma certa distância amigos e amantes, e para quem intrusão é a definição exata de intimidade, e que talvez esteja ainda se defendendo da mãe do estágio de aprendizado. Aquela mãe implicante e onipresente, sempre aparecendo para orientar, restringir, ajudar e controlar. E consideremos o passivo Ray, com medo de que qualquer afirmação de autonomia possa fazer mal e até mesmo destruir as pessoas que ele ama. Um homem cuja mãe simbiótica, toda ela beijos e abraços, tornou-se uma mulher triste e com instintos suicidas, logo que o garotinho começou a se libertar dela. E consideremos Amanda, cuja mãe, dominada e ineficiente, era impotente demais para ajudá-la a viver por conta própria. Amanda, hoje, uma mulher adulta, não consegue ainda sair da casa da mãe. E em sonhos, sobe uma escada, com um terrível vazio atrás dela. Um vazio completo. Sem nada. O que acontece quando se é empurrado para fora do ninho pela mãe, que não suporta a dependência infantil? Ou quando, com outra mãe bem diferente, somos tratados como um bem, quando ficamos, e como o próprio mal, quando partimos? Ou quando nossas primeiras explorações são vistas com temores, como ameaças à nossa saúde, à nossa sobrevivência. Ou quando nós resolvemos, para o diabo com você, vou explorar de qualquer modo, e depois caímos de cara no chão, e ela não nos ajuda a levantar. O que acontece é que nos adaptamos, ou desmoronamos, ou entramos num acordo. O que acontece é que cedemos, ou conseguimos continuar, ou triunfamos. Seja qual for a solução encontrada, será reformada e elaborada por experiências posteriores, mas de um modo ou de outro, continuarão a nos moldar. Não há dúvida de que pessoas com histórias extremamente semelhantes emergem delas de modos extremamente diversos. Não há dúvida também que pessoas muito parecidas hoje chegaram a esse ponto vindas de lugares diferentes. No relacionamento humano, não existem correlações definitivas e simples de A igual a B. Isso porque, além da educação, existe a natureza. Porque acrescentamos a todas as experiências da nossa vida as qualidades singulares e específicas com as quais nascemos.
Esse conceito de qualidades inatas ajuda a explicar por que Dave, cuja mãe é muito parecida com a de Ray, resistiu à chantagem do "jamais me deixe, senão morrerei", defendendo-se dela em casa e saindo o mais depressa possível, começando a trabalhar depois das aulas quando era ainda muito novo, colocando-se fora de alcance numa universidade distante. "A universidade o arruinou para mim", disse ela certa vez. E finalmente casando-se com uma jovem discreta, com uma vida própria muito intensa, que podia amá-lo à distância, sem grandes exigências. Admite Dave, abre aspas. "Uma vez ou outra, sinto falta do seio macio e das carícias, da proximidade reconfortante. Quando minha mãe tomava conta, ela realmente sabia como tomar conta." Fecha aspas. Ele está consciente das perdas que enfrentou para ganhar e preservar sua autonomia. Ele vive, às vezes bem, às vezes não muito bem, com essas perdas. No fim do 2º ano de vida, a criança já realizou uma grande parte da jornada da união para a separação, partindo da diferenciação, chegando ao aprendizado e depois à reaproximação. Esses estágios superpostos de separação e individuação terminam com o 4º estágio em aberto, durante o qual ela estabiliza as imagens interiores de si mesma e dos outros. Não é uma realização simples, pois, no seu estado imaturo, não pode compreender a ideia estranha de que aqueles que são bons podem também ser maus. Assim, suas imagens interiores, da mãe e de si mesma, são divididas em 2. Existe um eu todo bom, sou uma pessoa completamente maravilhosa, e um eu todo mal, sou uma pessoa péssima. Existe também a mãe toda boa, ela dá tudo o que a criança precisa, e a mãe toda má, não dá nada do que é preciso. Na primeira infância, aparentemente a criança acredita que esses eus e essas mães diferentes são pessoas diferentes. Muitas mulheres e homens adultos jamais deixam de fazer isso. Pessoas que vivem permanentemente sob uma forma de divisão dual, que, num grau menor, vivem num mundo rígido de categorias em branco e preto, podem alternar entre um excessivo amor por si mesmos e um ódio excessivo pela própria pessoa. Podem idealizar os amantes e os amigos. E então, quando os amantes e os amigos comportam-se normalmente, como seres humanos imperfeitos, elas os expulsam de suas vidas. Você não é perfeito. Você falhou comigo. Você não presta. Essa divisão é feita também pelos pais que escolhem um filho para ser Caim e outro para ser Abel. E por amantes, para quem as mulheres são madonas ou prostitutas. E por líderes que não admitem dissensão. Você está comigo ou contra mim? E às vezes, por aquelas pessoas geniais com o coração repleto de maldade, os médicos e monstros.
Aparentemente, a divisão rígida em duas partes é universal nos primeiros anos de vida. Defendemos o bem, mantendo afastado o mal. Colocamos nossa raiva de quarentena, temendo que os sentimentos de ódio destruam os que amamos. Porém, gradualmente aprendemos, quando há confiança e amor suficiente, a viver com a ambivalência. Gradualmente, aprendemos a reparar a separação. Evidentemente, um universo de bem-mal, certo-errado, sim-não, ligado-desligado, proporciona uma tranquilizadora simplicidade. E certamente, até as pessoas consideradas normais permitem-se uma divisão desse tipo uma vez ou outra. Porém, abandonar nossas temerosas simplificações infantis de preto e branco a favor das difíceis ambiguidades da vida real é outra das nossas perdas necessárias. E nesse abandono existem ganhos valiosos. Pois a mãe odiada que nos abandona e a mãe amada e amorosa que nos abraça ternamente são vistas agora como uma só, não duas mães diferentes. A criança má e desprezível e a criança digna de ser amada unem-se numa única imagem do nosso eu. Começamos a ver o todo das pessoas, não apenas suas partes. O trivial, mas magnífico, ser humano. E conhecemos então um eu, no qual os sentimentos de ódio podem conviver com os sentimentos de amor. A tarefa jamais é completada. Durante toda a vida, cortamos e separamos essas imagens interiores. E às vezes vemos somente preto e outras vezes somente branco. Até o dia de nossa morte, continuamos a fazer a revisão do nosso eu. Porém, entre 2 e 3 anos, o mundo interno da criança começa a adquirir uma certa medida de constância. Autoconstância, uma imagem mental integrada e duradoura de um eu. E a constância do objeto, a imagem interior da mãe, completa e bastante boa, uma imagem que pode sobreviver à raiva e ao ódio, uma imagem, e isto é crucial, capaz de proporcionar o senso do amor, da segurança, do conforto que nossa mãe real antes proporcionava. Nos encontros diários da infância com a mãe amorosa e bastante boa, a criança sentia-se segura, tanto física quanto emocionalmente. E à medida que as evocamos, as lembranças dessa atenção benigna tornam-se de tal modo parte de nós mesmos que a necessidade que temos de nossa mãe vai diminuindo gradualmente. Só podemos ser nós mesmos quando adquirimos esse ambiente interior de sustentação, proporcionado pela mãe e por outros depois. E embora os grupos das lembranças que criam o nosso mundo interior estejam realmente fora do alcance da nossa consciência, podem, às vezes, como nesta experiência, ser recapturados. Uma mulher, durante a análise, começou a descobrir e saborear a própria força. Possuía recursos com os quais jamais sonhara. Para sua grande surpresa, viu que era capaz de literalmente visualizar essa força. Mas a imagem formada em sua mente era,
por mais estranho que pareça, uma estrutura desconhecida de madeira com 4 lados, que fazia pressão dentro do seu peito. Segundo o sistema da psicanálise, ela aplicou a associação à imagem e descobriu que era uma prensa para raquetes de tênis, o que a deixou perplexa por algum tempo, uma vez que não jogava tênis nem gostava desse esporte. Contudo, associações continuadas a levaram da prensa de raquete a flores prensadas, a borboletas prensadas, e uma lembrança desabrochou em sua mente. A da enfermeira que havia tratado dela quando era uma criança muito doente e apavorada. A lembrança de uma enfermeira amorosa e gentil que todos os dias mostrava à menina a figura de uma borboleta que as sombras do sol da tarde formavam na parede do quarto. A borboleta prensada dentro dela permaneceu como uma lembrança duradoura, a lembrança do amor consolador da enfermeira, ajudando-a a suportar aquele tempo no hospital com dores exatamente no peito, e ajudando-me agora nos meus esforços de viver a minha vida.